Olá, gente. Vamos mais um pouquinho dessas aulas da quarentena, né? Mais um pouquinho de aula para preencher o espaço das nossas inquietações, dos nossos medos, das nossas dúvidas. E a aula de hoje eu queria tratar um pouquinho sobre a questão gramatical, um aspecto gramatical. Eu fiz 2 parágrafos de argumentação de temas diferentes, né? Um sobre saúde do homem e outro sobre adoção. Mas eu vou falar sobre os parágrafos, falar de uma forma geral do que eu utilizei como estratégia argumentativa, dos meus conectores, e aí também para cada sinal de pontuação, para cada referência à regência, a colocação do pronome, a situação gráfica, eu quero fazer menção para lembrar de uma questão muito, muito importante. Boa parte dos candidatos que perdem pontos por competência 1. São 7 critérios, né? Concordância, regência, colocação, acentuação gráfica, ortografia, pontuação, translineação silábica. São critérios importantes que a gente conhece, a gente estuda gramática desde muito tempo. Então, na minha opinião, eu acho que falta zelo, falta cuidado. Falta cuidado, porque você consegue perceber esses erros se for ler o texto devagarzinho, se tiver sensibilidade para ler o texto, tiver cuidado para ler o texto. Não pensar em ler o texto como um todo, mas pense no período. Aí você organiza da letra maiúscula até o ponto, o que eu tenho que perceber? Concordância, regência, colocação, acentuação gráfica, o que eu tenho que perceber? Da letra maiúscula até o ponto, o que eu tenho que corrigir? Da letra maiúscula até o ponto, o que eu tenho que corrigir? Então assim a gente vai separando os parágrafos em períodos e automaticamente vai ficando mais zeloso com o aspecto gramatical. Eu sempre me preocupo muito com o aspecto gramatical, porque eu não me conformo de aluno às vezes ficar fora da briga porque errou um acento grave, porque não puxou a perna do M para fazer concordância, ou porque não soube a regência do verbo esse ou aquele, porque não conseguiu marcar a colocação do pronome. E eu acho isso muito sério, muito grave, e eu sou um crítico feroz de quem não se preocupa com gramática, porque a empatia, o corretor se colocar na condição do candidato passa por isso, né? O corretor não quer corrigir. Então, se ele pega uma redação em que é obrigada toda hora, tá marcando, olha, aqui tem uma vírgula, aqui tem um acento, aqui tem uma vírgula, aqui tem um acento, aqui o pronome é próclise, não é ênclise, fica complicado de dar nota boa. Então, eu fiz o texto aqui, eu fiz 2 parágrafos, quero falar sobre a argumentação, quero falar sobre a estrutura do parágrafo de argumentação, mas dá muito foco para essa parte da gramática, tá? Vamos lá, o primeiro tema é sobre a saúde do homem, que eu apostei por muito tempo nesse tema e alguém me sugeriu esses dias para falar sobre saúde do homem. Eu trouxe aqui um parágrafo e vai ser o parágrafo o primeiro parágrafo de argumentação, tá? Então vai ter todas as características do primeiro parágrafo de argumentação. Quando vocês estiverem muito fortes na redação lá para frente, vocês vão poder fazer isso, né? Vão poder fazer análise do texto sem precisar escrever todo ele. Você pode fazer só um argumento, 2 argumentos, pode fazer só conclusão, só introdução, é sempre um treino bom. Aí eu fiz aqui o primeiro parágrafo de argumentação, eu começo assim. Cabe destacar inicialmente, aí separo o conector, né, por vírgula. Podia começar com inicialmente, mas aí vou lá jogar com o corretor. Cabe destacar inicialmente como o machismo historicamente enraizado é determinante para a morte precoce dos homens, que é o tema da redação. Reparem que inicialmente, que é para marcar o primeiro parágrafo de argumentação, né? Cabe destacar como o machismo historicamente enraizado é determinante para a morte precoce dos homens. Terminei a informação, fechei a informação, eu não sou bobo nem nada, faço ponto, né? Lógico que cada vez que eu fizer ponto, a minha obrigação com a coesão aumenta, porque aí eu tenho que fazer transição entre os períodos. Vou fazer isso também preocupado com o aspecto gramatical, vou começar com uma referência histórica, ó. Desde o processo, e a palavra é desde o processo de construção das civilizações, vírgula, né? Separei uma expressão adverbial que indica tempo, desde o processo de construção das civilizações. Se eu colocasse essa expressão lá no final, eu não precisaria usar vírgula, né? Eles se impuseram o papel de provedor, de corajosos, destemidos e heróis imbatíveis, se eu colocasse no final, desde o processo de construção das civilizações. Mas aí eu optei por fazer inversão, né? Por começar com essa referência histórica. Aí automaticamente, como eu faço a inversão, a ideia da vírgula é que é um fenômeno de exceção. Então o normal é não ter vírgula. Aí eu desloco a posição do termo. Eu disse, opa, se eu estou deslocando a posição do termo, eu tenho que dizer para o meu corretor que o lugar dele não é aqui, que é uma exceção, uma excepcionalidade. Então eu marco essa excepcionalidade com a vírgula, como vocês viram bem aqui, ó. Eles se impuseram, vocês já viram que eu estou preocupado em resgatar homens, né? Eles se impuseram o papel de provedor, ou pode ser provedores? Tudo bem, pode ser provedores de corajosos, destemidos e heróis imbatíveis. Pronto. Terminei a informação, pontuei direitinho, da letra maiúscula até o ponto tá tudo certo. Aí tenho que fazer resgate de novo.
Foi assim, aí vamos fazer a alusão histórica. Repare como é importante fazer essas associações com outros ramos do conhecimento, porque aí você garante a competência 2, né? Tá aqui, ó. Foi assim nos contos míticos da Grécia Antiga, vou lá atrás, e vou separar por vírgula esses termos que vão ficar coordenados. Foi assim nas novelas de cavalaria da Idade Média, vírgula, para separar os termos colocados em progressão, né? Termos coordenados. Foi assim nos romances românticos do século XIX, né? E ainda é assim com os quadrinhos do Superman, vírgula, do Homem de Ferro e do Homem Morcego. Então, quando eu faço essa associação com outro ramo do conhecimento, eu já estou garantindo competência 2. Mas olha como eu estou preocupado também com o aspecto gramatical. Desloquei a posição aqui, né? Ó, foi assim nos contos. E aí começa a colocar em ordem os termos coordenados. Foi assim nas novelas de cavalaria, foi assim nos romances românticos, e ainda é assim com os quadrinhos do Superman, vírgula, do Homem-Formiga e do Homem de Ferro e do Homem Morcego. Aí fiz pausa aqui para fechar o período, dominando o período da letra maiúscula, como combinei com vocês, até o ponto. Então, daqui para cá, eu tenho que analisar os 7 critérios: concordância, regência, colocação, acentuação gráfica, ortografia, pontuação e separação em sílabas, que é sempre importante lá no final. Fica difícil, aí de novo faço assim. Fica difícil desse modo, desloco a conjunção, ó. Reparem onde fica a conjunção. Fica no meio do período, o lugar dela geralmente é abrindo o período, eu desloquei para o meio do período e separo por vírgula. Ganho o corretor de novo. Garanto a competência 4, que é a coesão, né? Mas aí fica difícil desse modo, exigir deles, eu estou falando dos homens, que já havia citado aqui em cima, que vão às consultas, aí tem uma parte importante. Quem vai a algum lugar, tá aqui a preposição do verbo, mais o artigo da palavra consultas, a mais as, a com acento grave. Não? Acento grave é importante, porque também é um fenômeno de exceção. Não dá para fazer acento grave em toda vez que aparecer um A, mas também a gente não pode deixar de tomar conta desse critério. Né? Assim, tem que ver o termo regente, exige preposição A. O termo regido admite artigo A? Não, na hora de juntar A mais A, eu dobro o A e marco um acento grave. O nome do acento é grave, crase é a fusão dos As. Que se mostrem frágeis ou que se façam humanos. Outra concordância importante. Esse C aqui é passivo sujeito, né? Esse C é passivo sujeito. O sujeito está passivado, mas eu tenho que fazer concordância com ele. Que esses homens se façam humanos e necessitados de ajuda. Fiz ponto de novo para fechar o período. Olha lá. Fica difícil desse modo, vírgula, vírgula. Exigir deles hoje, porque eu fiz um paralelo com o que aconteceu antigamente, que vão às consultas, que se mostrem frágeis ou que se façam humanos e necessitados de ajuda. Daqui os meus elementos que marcam o intertexto. Criam-se, de novo, a concordância com o sujeito passivado, verbo transitivo direto. É só fazer a pergunta o que e quem, partícula passivadora. Qual é o sujeito? Então, todos os ingredientes. O correto é fazer concordância no plural. Muita gente coloca criamos aqui. Não quero isso, tá? Meninos, não quero isso. O correto é colocar em pessoalizar o sujeito. Criam-se todos os ingredientes para o agravamento dos males físicos, a procrastinação dos tratamentos, deixar para depois e, por fim, as mortes precoces de pais e avós. Ainda fundamentais, de novo a crase, fundamentais a quê? Fundamentais a quê? O A de fundamentais mais o A de estabilidade, A mais A com acento grave. Reparem como essa colocação ajuda do acento grave ajuda o corretor a ficar à vontade para só corrigir conteúdo, não corrigir forma, não corrigir gramática. Bons candidatos não erram gramática, bons candidatos são zelosos com a gramática, bons candidatos não chegam para fazer redação e se preocupam apenas com o conteúdo. A forma, o aspecto exterior do texto é muito importante, tá bom? Aí eu fiz o segundo argumento, fui para cá para o segundo argumento de um outro tema, tá? Esse tema aqui é sobre adoção, também um tema que muita gente aposta que pode vir. Estou fazendo também para satisfazer um aluno que pediu. Professor, faça lá sobre adoção, que deu uma travadinha. Então tá, eu fiz o segundo argumento aqui, se vocês vão perceber que o segundo argumento tem que parecer segundo argumento, tá? O primeiro argumento, como vocês viram lá, começa com inicialmente, segundo parágrafo de argumentação tem que parecer segundo parágrafo de argumentação também. Então eu fiz assim, também é importante salientar, e aí eu marquei uma vírgula aqui para dizer em segunda análise, né? Não sou bobo nem nada, coloco no meio do período, ó, coloco no meio do período, destaco no meio do período, como as exigências exageradas do Estado são prejudiciais à adoção. Aí eu quis fazer aqui por um aspecto didático. São prejudiciais a quê? A adoção, crase. São prejudiciais a quê? A formação, crase.
são prejudiciais a quê? A realização de sonhos. Crase. Como é que eu faço para marcar a crase dos as? Acento grave, acento grave, acento grave. Tá? Aí vou adiante. Fiz ponto, da letra maiúscula até o ponto, dominando tudo bonitinho, tudo certinho. Também é importante salientar vírgula em segunda análise, vírgula, como as exigências exageradas do Estado são prejudiciais à adoção, com crase, depois os termos coordenados, adoção, formação das famílias e realização dos sonhos. A adoção, vírgula, a formação e depois o exímio, realização dos sonhos. Eu estou fazendo paralelo com o emprego do acento grave. Prestem atenção que a partir de agora, quando eu começar o meu período seguinte, eu tenho que fazer resgate. Sem essa associação vai ficar complicado a gente conseguir coesão, os 200 pontos de coesão. Ocorre que a burocracia e o rigor extremo na seleção dos pretensos pais minam a vontade, já que a gente falou de burocracia, constroem barreiras emocionais difíceis de superar. E aí vou lá para o meu intertexto. Aqui eu vou encaixar meu intertexto. Vou citar o Mikhail Bakunin, que é um escritor russo. O Bakunin fala que o Estado quando não age, ele é desumano. Aí aproveito o Mikhail Bakunin. O escritor russo Mikhail Bakunin dizia, e aí eu não sou bobo, né? Tá aqui, ó, não sou bobo, não sou bobo, não sou bobo. Tenho que fazer associação com o tema da redação em panorama parecido com o que eu descrevi aqui em cima. Ser o Estado, ele dizia ser o Estado promotor da desumanidade. Aí fiz ponto. Já tem o Bakunin aqui. O Estado é desumano quando exige demais, quando é burocrático demais. Bom, aí vou lá aproveitar a frase do Bakunin. E é exatamente esse governo burocrático, vírgula. Aí lá vou eu fazer um aposto refém de carimbos e certidões, é esse governo burocrático que alimenta a crueldade e proíbe a adoção de crianças e adolescentes, como dizia o Bakunin, que é um governo desumano. Aproveita a citação até o final. Ó, e aí termino o meu parágrafo assim: se na Europa e nos Estados Unidos esse processo dura, em média, e aí tá aqui a vírgula para marcar isso, em média 6 meses, aí eu desloquei a oração condicional. Essa oração condicional tem que vir depois da principal, naturalmente vem depois da principal, mas eu coloco, ó, se, na condição, se, aí começo com isso porque acho importante estabelecer uma ordem de importância. Começo com a oração condicional e depois eu uso a oração principal. Ah, então quer fazer assim? Então marque esse deslocamento. Ó, tá aqui o deslocamento marcado pela vírgula. Ó. Se na Europa e nos Estados Unidos esse processo dura em média 6 meses, vírgula, há casos no Brasil de uma espera de 2 anos ou mais. E aí, para ficar charmoso o texto, né? Fiz um travessão aqui. O que é o travessão? Para ser bem sintético, o que é o travessão? É uma informação adicional. É importante, mas não é decisivo. Essa é aquela coisa do feeling mesmo, da sensibilidade. É importante a informação que eu vou colocar aqui. Muito tempo para quem sonha com beijos de boa noite. Legal, é uma informação importante. Mas se não tiver, não faz diferença. Mas é legal estar aqui, porque é uma informação adicional. Mas se não tiver, não faz diferença. Viu como é a coisa da sensibilidade? É importante, mas não é decisivo para o entendimento, para o aspecto semântico do período. Eu coloco assim, muito tempo para quem sonha com beijos de boa noite. Lógico que o corretor gosta muito de candidato que domina os recursos gramaticais. Lógico que o corretor gosta de quem usa travessão, de quem usa, evidentemente com parcimônia, com equilíbrio, com bom senso. Mas é legal usar isso na redação. É legal fazer isso na redação e mostrar para o corretor que o seu texto é especial, que o seu texto é diferente. É diferente também porque você segue todos os critérios gramaticais, né? Concordância, regência, colocação. Tenho muito medo de pontuação. Vejo muitos meninos produzirem texto separando o sujeito do verbo por vírgula. Isso é muito sério. Muito sério. Sujeito e verbo separado por vírgula, sujeito e predicado separado por vírgula, que é uma regra evidente. Sujeito e verbo, verbo e complemento não se separam por vírgula. A gente faz vírgula, como se fosse um fenômeno de respiração. A gente faz um sujeito um pouco maior, vírgula, para marcar esse sujeito. Não pode. A gente usa a vírgula por uma questão de exceção, para marcar o adjunto adverbial deslocado, a conjunção deslocada, a oração deslocada, para separar o aposto, o vocativo, que são expressões excepcionais, que elas aparecem dentro do período para marcar a intercalação. Aí você pode usar vírgula. Se não for assim, não use. É o mesmo caso do acento grave. O acento grave é um fenômeno e, como tal, é raro. Significa, em outras palavras, que eu só posso usar acento grave numa situação de combinação. Eu tenho que ter um termo que exija preposição a, grosso modo, né? A maioria das regras é assim, e outro que admita artigo a. É essa combinação de preposição a mais artigo a que vai definir se eu vou fazer ou não um acento grave.
Tá bom? Então, prestem atenção, prestem muita atenção no aspecto gramatical. Competência 1, tira a nota importante. Competência 1, tira a correção, tira o corretor da sua zona de conforto, né? Ele vai estar ali sossegadinho, lendo só o conteúdo, mas aí, pô, aqui tem uma vírgula, aqui faltou um acento. E isso, para bons candidatos, isso infelizmente tira pontos preciosos. E bons candidatos que fazem boa redação para o Enem, para a FUVEST, para a Unicamp, para todos os vestibulares, para o UFRR, para o UEA, não importa. Todas as boas bancas exigem correção gramatical e a gente vai oferecer isso para eles, tá bom? Tomara que isso tenha ajudado. A gente vai voltar num outro momento para falar um pouco mais especificamente sobre um outro caso relacionado ao aspecto gramatical, mas a ideia é essa. Continue treinando a redação, continue se preocupando com o conteúdo, mas dê muito valor a essa competência 1. Concordância, regência, colocação, acentuação gráfica, ortografia, pontuação e terminação silábica. São critérios absolutamente indispensáveis para a realização do nosso sonho. Um abraço, tudo de bom, até a próxima.